Difícil é Ah, gente, eu queria que vocês prestassem atenção assim desse jeito todas as aulas. Isso é bom. E eu quero 500 do Renan. Me dá 1.000 conto que eu te falo que você passa Bora esse focar aí matéria. Gente, ó, vamos lá então. Aqui tá o exercício, tá? Tem esses três vetores aqui, né? Eu já até desenhei os nomes deles aqui, né? Porque eu tirei foto do meu livro tá rabiscado, né? Então, não, mentira. Acho que esse aqui é uma foto que eu fiz de uma Xerox. Então, vamos decompor esse vetor TBC, esse vetor TAC aqui, tá? E saber a força que tá no peso. O vetor TBC, quem que ele é, né? Olha só. Vou voltar aqui no livro, né? Esse ângulozinho aqui, ó, que o vetor TBC está fazendo com a horizontal é 75 graus, tá? Ele é 75 graus. Então, ele vai ser TBC, tá? Vezes. Ó, componente X, gente. A componente X aí, ela tá o quê? Encostada no ângulo, né? Concorda, sim ou não? Tá entendendo o que eu tô falando? Aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui tem a direção do vetor. Olha esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o triângulozinho onde tem o TBC. O TBC tá aqui. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 75 graus, né? 75 graus. Esse aqui é o 75 graus. E eu quero saber a componente X. A componente X está encostada no ângulo, né, gente? Concorda? Sim ou não? É, né? Está encostada no ângulo, então vai vir aqui um cosseno de 75. Você concorda? Sim ou não? Por isso demora. Sim! Falando sozinho. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas aí é positivo ou negativo? Positivo. 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 E professor linguiça. O senhor tá fazendo em relação a X, professor? Componente Y. Y. É. Ah, tá. TBC. Eu poderia responder e no final só abre um espaço para todo mundo tirar dúvida, porque ficar nessa 175. brincadeira não vai rolar, não. Aragão, você faz ela toda, depois você vai só explicando. O passo a Também passo. concordo com isso aí. Então, beleza. Eu vou fazendo aqui, então, na minha velocidade, né? Então, eu prefiro assim. Sim. Aí no final você explica de uma vez. Então, o TAC, esse vetorzinho aqui, ele vai ser TAC vezes seno de 75. O ângulo é 75. Ali é componente X desse vetor, né? Tá na frente do ângulo 75, então tá jóia. Então, isso aqui vai ser só que é negativo, né? Esse vetor TAC tá apontando para lá. Agora, componente Y também é negativa, né? Então, vai ser essa mesma coisinha, só que multiplicada por cosseno. Cosseno 75 J chapéu. Muito bem. Esses são os três vetores, são os dois vetores. E o vetor peso, né? O vetor peso aí, ele é simplesmente 2000 na direção menos J chapéu. Menos J chapéu. O vetor resultante, quem que ele é? É 200, professor. Mas 200 quilos equivale a quantos newtons, né? Porque é peso. 9,8, beleza. Eu multipliquei por 10 aí, tá? Multipliquei por 10. Multipliquei por 10, tá bom? Uhum. Aqui assim. Então, agora o vetor resultante vai ser a soma desses três aí. Eu quero que o vetor resultante seja nulo, né? Porque não é que eu quero, né? Tem que ser, né? Porque esse ponto C ele está em equilíbrio. Esse ponto C está em equilíbrio. Tirar isso aqui. Então, o vetor resultante é a soma, né, do vetor TBC mais TAC mais o vetor P. Então, ele é igual. O vetor TBC é esse aqui, ó. TBC cosseno 75 na componente X. Vamos já escrever aqui, já, né? Componente X mais
Não tem, o vetor P não tem componente X, né? Então fica só assim. Isso aqui é o vetor resultante, mas vamos escrever aqui agora quem que é o vetor. Quem que é a componente Y, né? A componente Y aqui vai ser TBC seno 75 menos TAC cosseno 75 menos 2000 na direção J chapéu. Ótimo. Então esse aqui é o vetor resultante. Muito bom. Esse daí é o vetor resultante. Mas não vai caber. Mas deixa assim, depois eu vejo isso. Então, eu quero que esse vetor resultante aí valha 0. Ele tem que ser igual a 0, né? Isso aqui vai me dar origem a duas equações. A componente x tem que ser 0. E a componente y tem que ser 0. Tá aí. Então, eu vou ter duas equaçõezinhas aí para eu resolver, né? Ele vai formar um sisteminha. Esse sisteminha aí, para resolver ele, primeira coisa, vou passar esse TAC aqui para o lado de lá. Né? Tá negativo, passa positivo. Certo? A componente y aqui ficou faltando um menos aqui, ó. Concorda? Um menos aqui tá faltando. Menos. Vou passar isso aqui pro lado de lá. Fazendo, assim que vocês pediram, né? Então, agora eu vou isolar o TBC aqui nessa expressão. Vamos pegar essa primeira expressão aqui, vamos isolar o TBC. Né? Se TBC vezes cosseno 75 vale TAC vezes 175, pega esse cosseno 75 aqui que está multiplicando e passa ele dividindo. Passa ele dividindo aqui. Né? Seno de 75 sobre cosseno de 75, tem que fazer essa conta, né? Isso é a tangente de 75. Agora é só fazer a continha aqui, ó. Tangente de 75. 3.732. 3.73. Então, isso daqui é igual a 3.73 TAC. Agora ficou fácil. Vai acabar o problema. Substituindo TBC igual a 3.73 TAC aqui, nessa segunda equação. Vamos substituir TBC. No lugar de TBC aqui, ó, eu vou colocar 3.73 TAC. Então, 3.76 TAC vezes 175 menos TAC vezes cosseno 75 dá 2.000, e daí a gente vai encontrar quanto que vale o TAC. Então, TAC está sendo encontrado aqui, ó. TAC vai ficar multiplicando quem? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 3.73 vezes seno de 75. 3.73 vezes seno de 75. 3.603. 3.603. Menos cosseno de 75. 0.259. 0.259. Isso vezes TAC é igual a 2.000. Então, a gente vai encontrar o TAC como sendo 2.000 dividido por 3.603 menos 0.259. 3.344. 3.344. Isso aí é igual. Bom, 2.000 dividido por 3.344 dá 598,09 newtons. Esse aqui é o valor de TAC. E para encontrar o valor de TBC, tração em BC, é só usar essa formulazinha aqui que a gente já tinha encontrado. Só multiplicar por 3,73. Então, se eu multiplicar 3,73 vezes TAC, onde o TAC vale
598,09. Vou substituir aqui. A gente vai encontrar quanto que vale o TAC, o TBC, né? Então, o TBC está sendo encontrado aqui. Ótimo. 3,73 vezes 598,09. 2.230,87 newtons. Está aí a resposta do problema, as respostas, né? Então, as respostas são esses dois números aqui, ó. Númerozinho aqui e esse númerozinho aqui. Tá bom, meus queridos? Então, esse aí foi o exercício, sim. Provavelmente eu já tinha feito ele em sala de aula, tá? Agora você vai passar explicando tudinho, professor? Mais detalhadamente? Dúvidas aí, gente? Todas. Então fala aí. Ó. Professor, Pode falar. Você pode só explicar lá qual foi a sua linha de raciocínio? É porque, tipo assim, a gente pediu para você explicar rápido e depois, quer dizer, fazer o exercício rápido e depois só explicar. Tá bom, olha só. Aqui é o seguinte, ó, tem dois cabos ligados no ponto C, estão carregando aqui esses dois cabos aqui, né? Tá ligando CAB e CATA, tá carregando essa massa aqui de 200 quilos, né? Ok. E aí ele pediu qual é a tração nesse cabo e qual é a tração nesse cabo. Esse é um exercício típico, né? Esse é um exercício típico. Aham. Aí Muito você bem. Como é que você faz esse exercício? Esse exercício é baseado na observação de que esse ponto C aqui está em equilíbrio. Esse ponto C, né, que está bem aqui no centro, né, está bem aqui, ó, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante nele é zero. Então, tem que só saber quais são as forças que são resultantes aqui. Esse aqui é um exercício de física 1, né, o exercício de física 1. Então, representa quais são os vetores força que estão atuando nesse ponto aqui. Bom, tem três. Tem essa tração TBC, tem a tração TAC e tem o peso dessa massa aqui. Esses são os três vetores que estão atuando nesse ponto, né? Esse vetor TBC, então agora é uma questão de decompor o vetor, somar e igualar a zero. Decompor o vetor, somar e igualar a zero. É isso que você tem que fazer nesse exercício, né? Então a primeira coisa que foi feita foi decompor o vetor TBC. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Então a primeira coisa que a gente fez aqui foi decompor esse vetor TBC aqui, ó. Decompor esse vetor TBC aqui. Quem que é esse vetor TBC? Muito bem. Para decompor o vetor TBC, bom, decomposição de vetor é uma coisa que a gente já faz desde o primeiro período, né? Então, todo mundo sabe. E eu sempre explico devagarzinho como é que faz isso ainda, né? Não devia, mas eu faço. Porque isso perde tempo, né? Mas, olha, esse vetor TBC aqui, ele tem componente x e y, né? A componente x desse vetor aí, se você observar bem, ele é uma quantidade que está aqui nessa direçãozinha aqui. Ele é esse tamanhozinho aqui, você concorda? Sim, professor, eu concordo. Esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui é a componente desse vetor. E ele está aqui, ó, se você olhar com relação ao ângulo, ele está encostado no ângulo. O ângulo está aqui, né? Ele não está na frente do ângulo. Quem está na frente do ângulo é esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui está na frente do ângulo, entendeu? Então, a componente x aí está levando cosseno desse ângulo de 75. Então, por isso que eu escrevi TBC cosseno de 75. Um outro fato é de que, olha esse vetor TBC. Ele está apontando para a direita, você concorda? Que ele está apontando para a direita? Então, ele é positivo no Y, no eixo X, né? Então, aqui é mais I chapéu. Agora, esse vetor aqui tem uma componente Y. A componente Y, posiciona a tela para tirar um print. Franklin, depois eu vou mandar isso para vocês depois. Esse slide tá bonitinho, porque esses prints não ficam bons, né? Eu vou mandar para vocês. Então, TBC cosseno 75 está explicado. Agora, TBC vezes seno 75 também, né? Porque se um leva o cosseno, o outro leva o seno. Certo? Dúvidas nisso? Esse vetor está apontando para cima. Então é mais J chapéu. Então, o vetor TBC está decomposto. O vetor TAC, a questão aqui do vetor TAC é que a componente x dele é negativa e a componente y também. O vetor está no terceiro quadrante aqui nesse sistema que eu desenhei, né? Está no terceiro quadrante, então mais uma, né?
você perceber que ele está com componente x e y negativo. Então, o componente x dele é negativo, tem um menos, o componente y também. Está apontando para a esquerda no x, está negativo. Está apontando para baixo no y, né? Negativo. Agora, com relação à decomposição, a componente x está na frente do ângulo 75. Olha aqui, olha o triângulo aqui, ó. Desenha quem é a tração TAC. Desenha ela. Olha para ela. Tá? Desenha essa tração aí. Desenha essa tração aqui. Ops. Cadê o... A componente x está apontando para a esquerda, né? E com relação ao ângulo aqui, está na frente do ângulo. Tá vendo que o ângulo está aqui e o meu lado, que eu estou interessado, está na horizontal, está na frente do ângulo? Então, leva o seno de 75. Né? Leva o seno de 75. Tá? Então, é menos TAC seno de 75 e chapéu, menos TAC cosseno de 75 J chapéu. Para finalizar, né, o vetor peso, o peso desse bloco aqui, né? O vetor força gravitacional, o peso desse bloco aqui, tá? O peso desse bloco aí, tá para baixo. Claro, então é na direção menos J chapéu. E qual é o peso, gente? Se a massa é 200 quilos, se a massa é 200 quilos, multiplicando por 10 aí, multiplicando pela gravidade, a gente acha então o peso que é 2.000. Então por isso que eu coloquei 2.000 aqui, né? Então, no caso, a gente vai poder arredondar para... Ah, não, deixa quieto. Então é menos 2.000 J chapéu, né? Então tá aí, menos 2.000 J chapéu. Tá? Então, agora o vetor resultante é a soma desses três vetores, né? O vetor resultante no ponto C é quem? É o TBC, mais o TAC, mais o vetor peso. Então, efetuando essa soma, o que a gente fez? Eu já escrevi aqui direto, né? Porque fazer a soma desses três vetores, a gente sabe que é somar todas as componentes x, todos os componentes y, né? Se você quiser fazer esse exercício também por decomposição de vetor, igual lá no segundo grau, você pode, tá bom? Eu faço assim porque decompor vetor em termos de J chapéu é um negócio que você precisa fazer para todo o resto da matéria, né? Mas aí você fica à vontade, você faz quando você preferir, tá bom? Então vamos lá, somando as componentes x. Acompanhando o i chapéu, só tem o componente x, TBC cosseno 75, menos TAC seno 75, e mais nada. Só tem esses dois termos aqui que está na componente x, né? Que está na direção x. Então, anotei eles aqui, ó. TBC cosseno 75 menos TAC seno 75. Tá? Agora, a componente y. A componente y aqui vai ser a soma desse cara, que é J chapéu, com esse aqui também e com esse aqui, ó. Então, a componente y soma esses três. TBC seno de 75 menos TAC cosseno de 75 menos 2.000. Tá? Menos 2.000. Então, isso aí está na componente y, está acompanhando o J chapéu aqui, com todos os sinais perfeitinhos, né? Agora, a resultante, gente, a gente iguala a zero. Por quê? Primeira condição de equilíbrio, né? Condição de equilíbrio da translação. Condição de equilíbrio da translação é que a força resultante seja zero. Como esse ponto C está parado, o sistema tem equilíbrio, né? Representado por esse ponto C parado, então essa força resultante é igual a zero. Igualar um vetor a zero significa igualar tanto a componente x a zero quanto a componente y a zero, certo? Certo. Sim. Igualando a componente x a zero, a gente pegou essa primeira parcela aqui, esse primeiro termo todinho aqui, ó, TBC cosseno 75 menos TAC seno 75 igual a zero. Tá? Igualou a zero aqui. Pum, igualou a zero. Tudo bem. A segunda parcela aqui, ó, que está acompanhando o J chapéu, também igualamos a zero. E aí, isso aqui forma um sistema. Isso aqui forma um sisteminha. Tá? Sisteminha. Aí, esse sisteminha aí, vai ser resolvido daqui até o fim. É desse sistema aqui que a gente acha os valores de TBC e TAC. Tá? Resolvendo esse sistema aí. Então, a primeira coisa que foi feito foi... Eu organizei o sistema, né? Eu peguei aqui nessa primeira linha aqui, ó, o TAC 175, passei para o lado direito. Passei para o lado de lá, né? Então, estava negativo aqui, ó. Passou para o lado de lá, positivo. Ô, professor, faltou um negativo aí, não? No TBC 175. Onde que você fez o retângulo? Não é TBC seno de 75 menos TAC cosseno de 75? Faltou aqui, ó. Bem aqui, faltou um menos. Vamos ver se acarretou algum problema para nós, né? Não. Embaixo você colocou certinho. Embaixo coloquei, né? Pois é, foi no meio do exercício lá que eu percebi que eu não tinha colocado, né? Tudo bem. Okay. Então, tá aqui.
Muito bem. Mas é bom corrigir, porque aí vai tirar slide, já vai tirar a foto, né? É O bacana. slide daí, Depois né? a pessoa acha que está multiplicando. Exatamente. Então tá aqui, né? Essa primeira equaçãozinha ficou assim, né? Eu também a gente melhorou essa equação aqui, ó. Por quê? Peguei essa equação aqui. Se isso aqui é verdade, o cosseno de 75 está multiplicando, o TBC passa para o outro lado dividindo, né, nessa equação, né? Então, foi o que a gente fez aqui, ó. TAC seno de 75 dividido pelo cosseno de 75, né? Aí, seno de 75 dividido por cosseno de 75, esse número dá 3,73, né? Você pode conferir. Então, de tal forma que a gente descobriu que o TBC, né? Podemos até escrever isso aqui para ficar mais simples ainda, ficar mais explícito, né? Tá pegando. O TBC vale 3,73 vezes TAC. Essa relaçãozinha aqui, a gente vai utilizar ela para passar, né, para fazer... Essa relaçãozinha que eu coloquei nesse azul aí, vai ser usada para jogar nessa outra equação aqui, ó, na segunda equação. Então, eu vou substituir o TBC nesse lugarzinho aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Então, eu vou substituir o TBC nesse lugarzinho aqui. Olha como é que ficou. No lugar do TBC, eu coloquei 3,73 TAC. Então, ao invés de escrever TBC, eu escrevi 3,73 TAC. Então, 3,73 TAC vezes seno de 75 menos TAC vezes cosseno de 75 é igual a 2.000. Então, essa equação aqui, ó, é a mesma que essa aqui, substituída. O TBC por 3,73 TAC. Agora é fazer a conta. Primeira coisa. Esse 2.000 aí eu não entendi, não. Esse 2.000? É esse Depois que 2.000 você colocou? do peso, né? É o peso aqui, lembra do J chapéu para baixo? Do peso aqui. O peso desse Não, cara. sim, mas eu falo quando o senhor utilizou ele embaixo. Entendi. Vamos O lá. valor 2.000, como que é? Ué, estava negativo, passou pro lado de cá positivo. Essa equação aqui você entendeu? Tá. Entendi, não, entendi agora. Entendi. Só isolou. Esse negativo aqui passou. Eu só isolei. É que a gente faz assim, deixa os números de um lado, né? E as variáveis do outro, né? Então eu deixei os números aqui. 2.000 aqui, ó. E aqui eu isolei. Eu coloquei em evidência o TAC, né? 3,73 vezes seno de 75, né? 3,73 vezes seno de 75 dá 3,603, que foi o número que a gente escreveu aqui. Menos cosseno de 75, que é esse número aqui, ó. Então, cosseno de 75, 0,259, 10, isso aí. Então, TAC que multiplica esse número menos esse é igual a 2.000. Agora, esse número que está multiplicando o TAC passou para o outro lado dividindo. 3,603 menos 0,259 dá 3,344. Fazendo 2.000 dividido por esse número dá 598,09. Ô, professor, você pode repetir só esse trecho aí de novo? Sim. A ideia é que eu estou usando essa equação aqui para descobrir quanto que vale o TAC. Tá? Então, substituir no lugar do TBC 3,73 TAC. Está substituído, até que usei a teoria das cores aqui, né, para ficar bem explícito. Fica bom. Aí fica 3,73 vezes seno de 75, né? Tá esse número aqui, ó, 3,603. Tá? Então, isso aqui está representado aqui, na multiplicação disso com isso. Beleza. Esse cara aqui, TAC vezes cosseno de 75, o TAC está em evidência aqui, ó. O cosseno de 75 é esse número aqui. Tá? Ok. Agora, 3,603 menos 0,259 dá 3,344. Então, aqui dentro esse parênteses, né, tá, é 3,344. Tá? Tá multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão de 2.000 por esse número dá 598. Achamos o TAC. E já que a gente tem AC, a gente volta nessa equaçãozinha azul aqui, com o TAC em mão, né? Joga lá, multiplica, acha o TBC. Perfeito, é isso aí. Zerou, Zerou, então. Esse aí é o exercício que foi feito, né? Esse aí foi o exercício aí que foi pedido aí para vocês fazerem. Exemplo de que isso aí? Isso daí é exemplo de exercício de equilíbrio, né? Exercício de equilíbrio em duas dimensões, né? Exercício tipo de Física 1. Isso aí em Física 1 a gente Não, vê. isso aí ficou bom, professor. Já que isso aí devia ter ido para a prova, só acho. Professor? Pessoal, só Você uma usou aí dica foi o para método quem analítico, tá... foi?
Peraí, fala, Ian. Não, eu só fiz um comentário mesmo, disse que esse daí poderia cair na prova, mas pode continuar. Fala, Clyston. Para o pessoal que não está conseguindo entender, eu também não estava conseguindo entender. Eu fiz o seguinte, eu tentei acompanhar o cálculo do professor, ele fazendo e eu fazendo também, eu mesmo fazendo o cálculo, só que seguindo as orientações do professor. E facilitou o entendimento. Se vocês quiserem também tentar isso, é legal. Bacana. E professor, esse Oi. método aí que o senhor usou aí foi o método analítico, não foi? Método analítico. É uma nome? forma que eu aprendi a calcular. Esse cálculo aí eu consigo encontrar essa resolução do jeito que eu falei, o modo analítico, então pelo modo gráfico. Ah, entendi. Você está falando do livro, né? O livro tem um método gráfico também, né? Usa lei de senos, lei de cossenos, né? Esse aqui foi um método analítico. Isso era isso mesmo. É porque quando o senhor respondeu, fiquei meio bugado, mas depois que eu vi a metade da resolução, eu vi que tinha como resolver pelo modo analítico direto. O negócio que o senhor fez passo a passo aí, certo? Certo. Obrigado, às vezes assim. fazer passo a passo, o professor quer simplificar fazendo passo a passo, mas às vezes fica tanta informação que o aluno já fica confuso, né? Tô ligado, não é de boa. Já fica confuso aí tem que ter cuidado. Então, mais um exercício, gente. Mais uma dúvida aí. Lista 2, exercício 2.106. Vamos ver se não é de tração. Mano, 2.606 não é o exercício lá que eu fiz em sala de aula, de tridimensional? Passa pra frente, né? Deixa eu olhar no caderno aqui. Porque isso aqui demora pra fazer, né? Não, mas tudo bem, eu tô aí, tamo aí, né? Não, se o senhor já fez, pode passar pra outro, né? Não, eu não sei se eu fiz ele, eu fiz parecido, né? Eu falei pra vocês, eu falei lá na sala, né, gente? Olha, gente, isso aqui é certeza que vai cair. Tem mesmo, tem um na prova. Um tridimensional desse jeito. Não, então bora fazer. Bora fazer isso. Não, mas eu não sei se vocês entenderam qual é a questão, né? Todos esses exercícios que eu passei naquela lista ali, que é de revisão para a prova, né? Todos eles têm um jeito lá, vai cair, todos eles têm uma parecido que vai cair na prova, entendeu? Entendi, professor. Vocês querem saber qual é o exercício que eu vou cair na prova? Olha, eu não tirei nenhum exercício de lista, nenhum. Eu inventei todos os exercícios. Todos os exercícios eu inventei, tá? Só para vocês saberem. Todos os exercícios eu inventei, tá bom? Mas eu inventei baseado no fato de que o cara tem que saber decompor vetor? Tem. Tipo, tá vendo esse exercício que a gente acabou de fazer? Eu, como professor, eu leio ele assim, eu leio exercício de equilíbrio no plano. Tem exercício de equilíbrio no plano na prova? Tem exercício de equilíbrio no plano. Você tem que saber decompor o vetor, somar igual a zero. É isso. Tem isso na prova? Tem. É esse exercício aí? Não é. Não, a gente pode inventar mil situações, né? Não quer saber. Aluno fica esperando saber assim, qual é o número. Ah, eu coloquei o 2.108 na prova. Não, gente, isso não acontece com nenhum professor. Só na situação muito esdrúxula, assim, tipo, uma situação muito estranha. Aí, às vezes, o professor até fala, olha, gente... situação tipo, é estranha. Assim, eu já fiz... Professor, eu tô seguindo a cronologia do que o senhor pediu pra gente estudar, né? Assim, porque vai estar enquadrado no contexto da prova. Exato. Mas, Matheus, não dá tempo de fazer 10 exercícios aqui explicando desse jeito, entendeu? Porque fazer é uma coisa, explicar é outra, né? Então, não dá pra fazer mais que 3, 4 exercícios. Esse aí, ele passar. enquadra mais ou menos na questão de tração. Então, a gente pode pular ele, né? Pra pegar outro tema, né? Eu falo assim, outro assunto, né? Minha opinião é que o Charlene falei que esse aqui já foi feito. Professor, faz uma questão de momento. Vamos fazer as questões de momento, exatamente. Pode ser. Vamos fazer as questões de momento, vai. Preciso pegar aqui, cadê? Tá aberto aqui já, né? Quais são as de momento aqui? Exercício, lista 3, né? Esses 3.1, 3. Alguma coisa aí, tudo de momento. Vamos fazer esse 3.71, vamos começar de trás, né? 3.71. Se eu já não fiz ele, né? Que se eu já fiz, eu abro o slide e só reexplico, né? Enfim. Eu já dei a aula desses trecos já. Esse exercício é de binário, é? Vamos ver, Clyston. Let's go. Acho que viu? O 3.71 deve ser de binário, sim. Vamos pegar aqui. Aquele lá, 3.71 é da lista 4, né? Tem muita gente que não acompanha a aula, aí chega agora um dia antes da prova e quer
toda a informação condensada em meia hora para aprender. Aí é difícil. Mas assim, e a nossa sorte é que está tudo gravado. Então, esse cara, dessa vez, ele tem até essa sorte de já estar tudo gravado. Tá tudo gravado. Olha que coisa boa. É só assistir. Só que vai assistir, tipo, 16 horas de aula lá, sem parar, né? Vai até criar... criar suco, assim, na cadeira, de tanto assistir aula, né? Então, é o 3.71. Vamos achar ele aqui. 3.71. Rapaz, eu já fiz 3.71 aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado. Cadê o negócio? Oxi. Copiar o enunciadinho, vou deixar aqui, depois eu organizo. E vamos copiar a figurinha também. Copiar a figura. Então, vamos lá, esse aqui é a figura, esse aqui é o enunciado, então vamos ver o que a gente quer aqui, tá? Well, let's go. Uma placa em forma de paralelogramo sofre a ação de dois binários. Sofre a ação de dois binários, tá? Determine o momento do binário formado pelas duas forças de 93, tá? Determine o momento do binário formado pelas duas forças de 93. As forças de 93 estão representadas, a distância está aqui dada, né? Então é só multiplicar. Concorda, gente? Vocês estão entendendo de binário aí? Vamos pegar aqui as expressõezinhas do binário. Cadê aqui? Peraí, eu fiz o binário, eu fiz como nos slides, né? Então, vamos mecânica dos sólidos. Cadê a aulinha de binário? Que eu ensinei isso, né? Acho que nesse slide aqui que eu Professor, ensinei você isso. pode reenviar esses slides? Não, porque eles estão na plataforma, né? Mas você quer que eu reenvio onde exatamente? Eles já estão enviados já. Tá tudo na plataforma. No grupo do WhatsApp. Posso? Claro que eu posso. Muito obrigada. De nada, querido. Então, só para lembrar aqui, ó, né? Quando eu tenho, então, dois binários, isso aqui é um slidezinho lá que eu mandei que eu fiz na aula passada para vocês, né? Quando eu tenho duas forças assim, isso aqui é chamado de binário, né? E para você calcular o momento do binário, basta multiplicar o valor da força vezes a distância entre as duas linhas de ação, né? Onde tem a distância perpendicular entre as linhas de ação de F e menos F. Então, é fazer produto de força vezes distância. Você só tem que saber qual é a força e qual é a distância. Vamos ler o enunciado de novo aqui e vamos fazer o exercício. Cadê? Professor, vai ter recreio? Não, vai ter não, recreio não. Falta 3 minutos para acabar essa aula aqui, esse intervalo. Se vocês quiserem, eu dou 10 minutinhos aí. A gente vai terminar 10h50 essa aula, né? A gente pode esperar até 9 horas. 10 minutos dá para vocês? Eu particularmente tocar direto mesmo. Oi? Eu preferia tocar direto. Conteúdo para a gente aprender aí. Não, hoje não é dia de ter intervalo, não. Verdade. Olha, eu como professor, eu não gosto desses negócios que vocês estão falando aí, não. Para mim, todo dia é igual. A gente tem que estudar o tempo todo. Intervalo só depois do coronavírus. Verdade, Aragão. Nós, universidade, temos que estudar todos os dias, todos os momentos. O Renan, Nossa, Renan. o Renan vai acabar apanhando, cara. Ei, Renan. Aragão, eu tô com uma turma de aluno aqui estudando comigo, né, Oxê? É nóis, garoto. É nóis. Ó, tem aluno da UFG estudando com você aqui, Aragão. Estou aqui porque você é um professor fera. Ih, professor. Tá bom, então. Ele deve estar cobrando os colegas dele lá. Certeza, certeza. E eu que tô dando a aula. Ei, Renan. O Renan é mercenário, viu? Empreendimento. Bora lá, gente. Ó. Uma placa em forma de paralelogramo sofre a ação de dois binários. Vocês estão vendo os binários aqui? Os binários são essas duas forças aqui, ó. É essa força aqui
de 93 está para a esquerda, com essa força aqui de 93 está para a direita. Como é que eu sei que são binários? É porque essas duas forças estão na horizontal, elas têm o mesmo valor de intensidade e elas estão apontando em sentidos diferentes, né? O binário é esse conjunto dessas duas forças que satisfazem essas três coisas. Ô, Aragão, Oi. no caso, elas estão na diagonal. Se elas têm que necessariamente estar na diagonal para ser um binário? Cara, eu não entendi a sua pergunta, Ian. Fala de novo aí. É o seguinte, elas estão em sentidos opostos, certo? Sim. No Certo. entanto, elas têm a mesma direção. Perfeito. Só que, no caso, se elas estivessem em 90 graus, a direção dela em 90 graus, Não é binário. não é binário, né? Só se ela estiver na diagonal. Só se elas estiverem na mesma direção, cara. Elas têm que estar na mesma direção em sentido contrário. Isso aqui é binário, ó. Ah, então é isso aí que eu quero falar. Então, beleza. Porque diagonal é outra coisa. Mas, ó, se tiver uma força de 10 newton para cima e uma força de 10 newton para lá, essas duas forças não são binário. Não é porque tem a mesma intensidade que é binário. Binário tem que estar na mesma direção. Não, então, Sentido eu contrário. queria dizer o seguinte, ô Aragão. Se elas não tivessem tortinhas assim, se elas estivessem retas, só que sentidos opostos, seriam binário no caso, você respondeu. Sim, seria Ok, sim. pode continuar. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, ó. Como é que eu calculo o momento? Na letra A aqui, gente, é bem simples, né? Como é que eu calculo o momento desse binário aí? O momento vai ser igual a 93, tá em newton já, vezes a distância, que é 406 milímetros, ou 0,406 metros. Acabou o problema da letra A. O problema da letra A é só fazer essa multiplicação aí. 93 vezes 0,406. 37,76. Gente, 9 horas começa a próxima.